Começamos o From the Top com Fernando Simões para a revista Transpodata. Fernando Simões é presidente do Grupo Júlio Simões, das maiores transportadoras e um dos maiores grupos logísticos e de operações no setor de transporte e de revenda de veículos. Fernando, o Grupo Simões conta um pouco da história. A gente sabe que ele foi fundado em 1956. Ele surgiu aonde, de que maneira, transportando o quê? Mais nada, muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com você. O Grupo Júlio Simões começou há 54 anos atrás como transportador de carga geral convencional. Meu pai, com o primeiro caminhão, começou fazendo transporte de verdura, que é o que chama, né, o Cinturão Verde de São Paulo, que era Mogi das Cruzes, levando para o mercado do Rio de Janeiro. E aí foi onde nasceu a transportadora Júlio Simões com o primeiro caminhão, no segmento de transporte de carga geral. E que caminhão era esse? Era um Big Job. Big Job? Era um Big Job, exatamente. Era um Big Job, já com, na época, em 1956, era um caminhão 52. Certo. E um detalhe, vocês começam com a operação de verdura, Mogi das Cruzes, a região que vocês começam ali. Quando é que vocês entram e vocês começam a expandir forte? É quando vocês entram no transporte de aço? Não, a expansão do grupo começa em 1960, né, foi quando nós fomos contratados, foi 4 anos após o início da operação do meu pai, para ser mais exato, 1960, quando foi contratado pela Companhia Suzano, que não era a Companhia Suzano ainda, era uma fábrica de papel, nascendo também em Suzano, buscando contratar pessoas que fizessem o seu transporte de papel, e na época também para o Rio de Janeiro. Foi aí que nasce a transportadora, como uma empresa jurídica, transportando para o seu primeiro cliente, vamos dizer assim, uma empresa sendo contratada a Júlio Simões. Depois disso, vocês entram na parte do aço. Como levava o transporte de papel, ele seguia para a cidade do Rio de Janeiro, tinha uma necessidade de voltar também com esse caminhão para São Paulo. E aí sim a Júlio Simões começa, quer dizer, ter um volume e começa a voltar como um carreteiro autônomo da cidade de Volta Redonda para São Paulo. E aí iniciando um ciclo de empresa. Quer dizer, nós começamos com, vamos dizer, meu pai começou transportando verdura para a cidade do Rio de Janeiro como um autônomo, posteriormente como um autônomo também na Suzano. Aí por uma decisão da Suzano, com o crescimento dela, ela pediu que algum autônomo montasse uma empresa, e aí foi quando convidaram meu pai a montar uma empresa para ela trabalhar direto para a Suzano e contratar outros autônomos para trabalhar para ele. Aí o 4º ano, já fazia 4 anos que ele tinha começado, e ele pega então, aceita, monta essa empresa e começa a transportar direto para o Rio de Janeiro. Como tinha um retorno, ele começou a transportar ele aí como autônomo de Volta Redonda para a cidade de São Paulo, nascendo o Júlio Simões. Após algum tempo nessa operação, e a empresa começa a crescer, a CSN constata que tinha um grande carreteiro que transportava uma parte do volume como subcontratado. E numa falta de caminhão, num determinado momento, convida essa empresa, que é a Júlio Simões, para se credenciar no transporte de aço. Foi aí que inicia o transporte de aço dentro da Júlio Simões. Agora um detalhe, a maior parte das transportadoras rodoviárias de aço naquela época, década de 60, década de 70, cresceram à sombra de algo chamado INTRA, Instituto Nacional de Transporte Rodoviário do Aço, que era, em realidade, hoje a gente pode falar disso, um oligopólio de empresas que tinham, em realidade, só elas o direito de transportar o aço da CSN, ou seja, ela que comandava toda essa operação. Só que alguns sabiam que isso um dia ia acabar e algumas empresas se prepararam para a saída disso. Como é que foi esse processo dentro da Júlio Simões? Verdade, como é que foi essa diversificação? Ou seja, vocês entram por papel, depois começa a verdura, depois o papel, depois o aço. Como é que entra essa história, digamos assim, de vocês diversificarem, entrarem em revenda, em operação de ônibus, entrarem, ou seja, transporte superpesado? Como é que foi essa história? Na verdade, Fred, quer dizer, quem olha tem a impressão hoje, quando se fala muito monopólio, oligopólio, etc., quem olha tem a impressão que aquele sistema era um oligopólio, um monopólio, seja da maneira como fosse. Mas não era. Na verdade, quando você para ver, quer dizer, o desenvolvimento siderúrgico no país, na década de 70, ele requis que as usinas exigissem de outras empresas, por exemplo, que tivesse uma estrutura. E essa necessidade dessa estrutura
foi acabando, como não tinha nenhum transportador dos portes que tem hoje, da envergadura que se tem, fizeram com que ela se criasse dentro de um grupo chamado INTRA, que era o Instituto de Transporte Rodoviário de Aço, para que o INTRA tratasse com as usinas e com isso as usinas tivessem segurança que teriam um instituto com porte para atender aquele volume de carga. E nisso foi quando a Júlio Simões fazia parte só da CSN de transporte e depois através de adquirir a Transcofer, que na época era do grupo Pascoal Tomeu, né? Quer dizer, passou então a fazer o transporte nas outras usinas, porque a Transcofer era credenciada nas outras usinas. Mas eu não vejo isso naquele momento como um oligopólio, e sim como um sistema de transporte que atendia às usinas. Né? Isso ocorreu durante a década de 70, entrou por 80, até a privatização das usinas. O que nós entendíamos, e na época nós tínhamos aí 75% do faturamento no segmento de aço, incluindo Gerdau e outras empresas também, não só empresas do Estado, é que aquilo realmente, num determinado momento, ele ia ser modernizado. Né? Não sabíamos como a nossa dependência num sistema rodoviário e num sistema do aço, veio a nossa necessidade, o nosso objetivo, como meta, como planejamento estratégico, de ter diversificação no nosso segmento, buscando outras oportunidades. E isso convergiu exatamente no momento, na década de 90, com o dólar 1 por 1. Né? Nós éramos, naquele momento, estávamos entre as 30 maiores transportadoras, e aí nós éramos só transportadora mesmo, transporte de carga ainda de ponto A a ponto B, carregando, subcontratando autônomos, cargas de grandes volumes no final do mês e menores volumes no início do mês. E nesse momento nós decidimos pela nossa diversificação num segmento, desde que fosse num segmento de serviços, que agregado ao serviço de transporte, naquela época se falava pouco em logística, mas que viesse de encontro com a necessidade dos atuais clientes que nós já tínhamos. Sempre com o objetivo de quê? De você atender a cadeia produtiva do cliente como um todo, mas ainda assim está pensando no que poderia ser a Júlio. E isso coincidiu nessa década de 90 com o dólar 1 por 1, as empresas também se reinventando, eu digo que veio de encontro com a necessidade nossa, e agradecer muito o tal do termo de reengenharia, né? Porque a reengenharia deu às empresas a necessidade
Estamos aqui na matriz da Júlio Simões Logística, uma das maiores empresas de transporte e logística do país. E estamos entrevistando Fernando Simões para o From the Top de Transpodata. Fernando, uma pergunta. Hoje, o que é o grupo Júlio Simões? Que tamanho se formou? Qual o faturamento do grupo? O grupo Júlio Simões ele é composto por uma holding, que é Júlio Simões Participações, né? Ela tem uma rede de concessionárias que compõe 25 concessionárias no total, né, de várias marcas. Ela tem uma empresa imobiliária, tem uma pequena empresa de um táxi aéreo, e ela tem 76% das ações da Júlio Simões Logística, né, que os outros 24%, falando de números redondos, é o que é a abertura de capital, ou melhor, são 74% e 26% das ações que é o free float que estão na CVM, ok? E o que compõe a holding no 2009, por volta de R$1 bilhão de faturamento das outras companhias, né, e R$1 bilhão 550 milhões de reais na área de logística, ou seja, a holding em 2009 faturou aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais. E um detalhe, hoje, se você pegar só a Júlio Simões Logística, ela tem hoje, qual a frota dela? Ela tem aproximadamente por volta de 13 mil automóveis, uma frota de 2.500 caminhões, 950 ônibus e contrata mensalmente por volta de 3 mil caminhões que são contratados nossos entre agregado e autônomos e empresas menores que prestam serviço no dia a dia para a companhia. Esta tua frota de caminhões é composta basicamente de quais marcas e que tipos de caminhões? Nós temos várias marcas, a grande maioria, quer dizer, quando você fala de caminhões leves e médios, são Volkswagen, quando você fala de caminhões pesados, são Scanias. Mas nós temos também Mercedes, temos Volvo, né, mas ela é composta, a maior parte, por Volkswagen e Scania. Você tem alguma parceria específica, digamos, com alguma montadora no sentido de manter contratos programados de entrega de caminhões? Nós geralmente fazemos um contrato programado de entrega de caminhões, mas é um contrato que ele é anual. A parceria nossa é sempre buscar o melhor custo-benefício para quem tem a maior competitividade junto aos nossos clientes, que nós buscamos a nossa eficiência e a nossa capacidade de gerar aos nossos clientes o melhor custo-benefício. Eu só consigo fazer isso se eu buscar nos nossos caminhões, nos nossos equipamentos e na nossa gente, né, também a melhor produtividade. Então eu não tenho compromisso com determinada marca. Nós buscamos sempre a melhor oportunidade para determinado tipo de operação, ou seja, equipamentos customizados que nos entreguem a melhor produtividade em determinadas operações. E quantos funcionários você tem hoje? Nós temos hoje na holding por volta de 14 mil funcionários e só na Júlio Simões Logística são 13 mil colaboradores direto. Quantos motoristas? Motoristas tem bastante, são por volta de 7.500 motoristas hoje contratados diretamente na Júlio Simões Logística. Qual a idade média da sua frota? A idade média da nossa frota de automóvel, que são 13 mil automóveis, nós temos uma idade média de 13 meses. Certo. Né? Na parte de caminhões, nós temos hoje uma idade média de 2 anos e 2 meses, são 26 meses de idade novinho. Média. Nós buscamos sempre, quer dizer, a renovação de frota contínua. A gente entende que isso, entre hoje vários fatores, você tem a questão ambiental, que você também contribui com a poluição menor e você tem maior produtividade, enfim, isso é realmente um diferencial. E os ônibus são 3 anos e meio a nossa idade média. E um detalhe, ônibus hoje você tem quantos? 950 ônibus. 950 ônibus. E a manutenção, tanto de caminhões, quanto automóveis, quanto ônibus, óbvio, você faz nas concessionárias. Uma grande parte nós fazemos nas concessionárias. Conforme te falei, Fred, hoje a empresa tem 51% do nosso faturamento na área de logística, ela vem de serviço dedicado à cadeia produtiva dos nossos clientes. Isso significa que estão espalhados em várias regiões do país. Tem regiões que você está, inclusive, não tem nem a concessionária, como, por exemplo, você tem uma base em Carajás, né? Como, por exemplo, você tem uma base no norte do Espírito Santo. Então, nós temos muitas áreas que são manutenções próprias nossas, que nós temos a unidade que faz a frota, que faz a manutenção e gere toda a operação daquela unidade de negócio. E as que estão nas estradas, nós temos contrato de manutenção com os concessionários.
Agora, como é que é administrar um conglomerado com empresas operando em áreas tão diversas? Quer dizer, você opera com automóvel, você opera com caminhão, você opera com transporte de passageiros, você opera com logística, você opera com uma série de coisas. Como é que é operar tanta coisa diferente, ter tanta gente especializada para entender desse negócio? Nós sempre tivemos a questão da gestão totalmente profissionalizada, embora sendo uma empresa de origem familiar. Você vê hoje dentro da companhia, da família, a Júlio Simões sou só eu que tenho, e no meu filho nos últimos, tem 6 meses que ele deixou a logística e está no grupo de concessionárias e nas outras empresas que não são logística. Então nós somos uma empresa que sempre buscamos a total profissionalização da companhia. E nessa profissionalização da companhia, quer dizer, você tem as concessionárias, que nós temos um diretor do negócio de automóvel, e em cada casa nós temos um gestor que é responsável por cada concessionária, e você compõe esse bloco onde você finaliza com um diretor financeiro e um diretor comercial do grupo de concessionários. Você tem a mesma coisa quando fala da imobiliária, um diretor que responde por essa área, e você tem também a questão do táxi aéreo, que você tem um responsável. E você tem a diretoria da Hold Participações, que tem a participação nessas empresas. Quando você vem para a área de logística, que é o carro-chefe da companhia, que é onde nós temos, é onde eu sou presidente da companhia, que hoje eu respondo pela presidência só e exclusivamente da Júlio Simões Logística. E sou presidente da holding também, mas não tem nenhuma função executiva nos outros negócios. Quando você fala da Júlio Simões Logística, nós estamos divididos em alguns segmentos. Nós temos uma diretoria de mineração, na parte de papel e celulose, que a gente chama de florestal, e também na parte de sucroalcooleiro. Esse diretor, ele responde por essas 3 unidades de negócio. Nós temos um diretor por cada unidade dessa. Por exemplo, hoje no segmento florestal, que é da origem de papel e celulose, o grupo faturou ano passado por volta de 250 milhões de reais ano só nesse segmento. Então nós temos um diretor que responde por essa unidade de negócio. E temos um gestor de conta, que a gente chama, que ele vive dentro do cliente que nos contrata. Então, por exemplo, se você tem uma operação dentro de um cliente como a Veracel, e você tem um gestor desse contrato, e você tem um coordenador do transporte de madeira, você tem um coordenador da movimentação de celulose, um coordenador do carregamento de madeira, um coordenador do escoamento da celulose, com um gestor de contrato, que responde para a Veracel, e esses coordenadores fazem interface com cada gestor da Veracel dessas áreas. Com isso você consegue ter um ganho corporativo na compra dos seus ativos, na compra dos seus principais insumos, que isso é centralizado para todas as unidades de negócio nosso, e a agilidade de uma empresa interagindo com o cliente de acordo com a necessidade dele. E esse é o modelo que a gente tem conseguido multiplicar e assegurar esse crescimento nosso. Isso funciona da mesma forma quando você vai para a indústria automobilística, que você presta serviço. Hoje nós fazemos 60% do Milk Run de companhia como a Volkswagen, quer dizer, 100% da operação no Toyota, na parte de Milk Run e de várias outras indústrias automobilísticas. Nós temos também um diretor e um gestor do negócio junto ao cliente. E acho que esse é o segredo de você conseguir atender essas áreas tão diversificadas como tem essa necessidade no segmento logístico. Agora, Fernando, me conta uma coisa, onde é que você busca todos esses profissionais? Você busca no mercado, você forma dentro de casa, como é que você faz? Um mix disso? É exatamente um mix disso. Eu brinco o seguinte, nós temos pessoas que estão conosco há 30 anos, que têm a cultura, que têm a experiência de uma maneira diferenciada. Nós buscamos, quando foi na década de 90, essa movimentação que nós falamos, nós buscamos algumas pessoas da indústria que veio trabalhar conosco, como por exemplo o diretor de controladoria nosso, hoje, quer dizer, ele teve em multinacional no passado, a diretora comercial veio da área de gente, isso na década de 90, e agora, ultimamente, quer dizer, nós temos buscado também pessoas que isso dá uma oxigenação, você traz sempre pessoas que traz para você um conhecimento daquilo que você pretende viver pela frente, mas você mantém a sua tradição, a sua cultura no seu atendimento, que é naquilo que tem dado certo até hoje. Então esse tem sido um mix e tem funcionado, e acho que esse é o maior segredo e a maior, vamos dizer, competência que uma empresa na área de prestação de serviços tem que ter, que é fazer um mix de gente que faça a diferença. E nós não estamos falando de equipamento, nós estamos falando de estar a serviço. Eu sempre brinco, nós não prestamos serviço, nós estamos a serviço de quem nos contrata. Estamos na matriz da Júlio Simões, uma das maiores empresas de transporte e logística do país, entrevistando Fernando Simões para o From the Top de Transpodata, a revista dos transportes.
Estamos na matriz da Júlio Simões, uma das maiores empresas de transporte e logística do país. Fernando, você fez recentemente o seu IPO. Não é uma coisa normal uma empresa de transporte fazendo IPO, ainda mais no Brasil. Conta um pouco dessa história pra gente, como é que foi isso? Isso, Fred, são coisas que vão acontecendo na vida, que você acaba caminhando sem sentir que você está caminhando para isso e para chegar num objetivo desse. Quer dizer, se eu te falasse que nós sempre pensamos nisso há 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, conforme nós estamos comentando sobre a história da Júlio, o que nos leva a isso? Nós tivemos um grande crescimento acima de 20% nos últimos 9 anos da companhia, até 2009. Nós somos uma empresa já há 5 anos totalmente auditada, com auditoria independente, com parecer. Uma empresa totalmente profissionalizada, e isso foi o grande diferencial que nos possibilitou esse crescimento. E nós chegamos no momento que a nossa necessidade de CAPEX, de investimento contínuo em equipamento, em renovação de frota, manutenção, e a continuidade deste crescimento estava vinculado a você necessitar, quer dizer, de capitais, de você fazer uma captação de uma forma diferenciada, mudando a companhia de patamar. Ou você ter crescimento normal, mas menos arrojado e talvez não conseguindo manter o potencial de crescimento que a economia do país como um todo sinalizava. Esse é um momento. O segundo momento, quer dizer, você tem os seus clientes cada vez mais demandando de empresas que ofereçam a ele a segurança diferenciada. Porque quando você coloca a responsabilidade de uma operação logística que está dentro da cadeia produtiva do cliente, ele busca empresas que tenham governança, que tenham que esteja realmente num patamar diferenciado, que ele possa confiar esse tipo de operações. E nesse momento nós entendemos que o passo importante que tinha para a companhia era buscar a sua abertura de capital e para você poder manter um crescimento diferenciado e acompanhando as oportunidades que nós tínhamos. As oportunidades por quê? Nós, além de sermos a maior empresa de logística rodoviária do Brasil, somos líderes no mercado já há vários anos, nós também temos o maior portfólio de serviços logísticos. Nós temos, modesta parte, a experiência de customizar operações. Então, quando você tem a experiência, você tem a oportunidade. Nós entendemos que para alcançar isso era necessária a abertura de capital e a decisão da companhia, quer dizer, foi buscar isso. Com isso nós trouxemos uma capitalização com recurso diferenciado, nós trouxemos o selo do novo mercado, nível 3 da CVM, que é extremamente importante, que isso nos dá também aos nossos clientes uma segurança diferente, e buscamos com isso, quer dizer, a grande chance, ou acreditamos, temos feito a perpetuação da companhia, o que é um passo fantástico. Esses foram os 3 pontos principais que nos levaram a tomar essa decisão. Fizemos, ela aconteceu com sucesso no nosso entendimento, nos colocou num outro patamar e estamos muito felizes com essa movimentação que nós fizemos, tem dado novas oportunidades e realmente estamos muito satisfeitos com isso. Agora um detalhe, essa empresa é cada dia mais profissional e menos familiar. Conta um pouco dessa decisão de profissionalizar tanto a empresa. Essa decisão é uma decisão que ela vem da nossa origem, quando nós falamos de cultura, de sempre ter empresa completamente independente da família. E ela continua com esse foco que nós sempre entendemos que companhia, ela é uma companhia, quer dizer, e a família pode ser acionista, com regra clara que você assegure a continuidade da companhia. Então isso sempre foi feito. E o maior desafio de fazer isso, quando você começa, realmente você tem um crescimento diferenciado, você precisa de profissionais diferenciados. E não quer dizer, e nem é obrigado, que a família produza profissionais diferenciados com perfil para aquele negócio. E em respeito à companhia, nós entendemos que o melhor que tem a companhia é buscar a sua profissionalização, e nós conseguimos isso já há algum tempo, e estamos muito satisfeitos com isso, e a tendência é sempre esse caminho. É impossível você ter uma companhia de 14 mil colaboradores, com 2 bilhões e 600 milhões de reais de faturamento, você buscar um crescimento, acompanhar a economia e ter isso como uma empresa familiar. Não quer dizer que não possa ter pessoas da família dentro da companhia, mas você tem uma empresa que a gestão seja familiar, ela tem que ser uma gestão de uma governança completamente independente. Recentemente vocês foram convidados a assumir a operação no extremo sul do país. Conta um pouco pra gente dessa história. Uma operação de revendas de caminhões. Tá, e aí já não é na Júlio Simões Logística. Aí já é do... Aí é numa outra empresa que é parte empresa de concessionárias. Nós somos concessionária há alguns anos, recente, há uns 3 ou 4 anos na cidade do Rio de Janeiro, concessionária Volkswagen de caminhões MAN. Devemos fazer uma performance, acredito, que interessante. E isso nos credenciou, nós ficamos sabendo que estava, quer dizer,
um conflito parece que deixando de ser atendida por um grupo de concessionários na região sul, nós nos credenciamos e buscamos dentro da Volkswagen, MAN, a oportunidade de representar a marca, que a gente respeita muito e tem uma admiração muito forte, que a gente sempre diz o seguinte, realmente é um caminhão sobre medida, e representá-lo no sul. E fomos a selecionada e a escolhida para ser representante da MAN Volkswagen, e com isso nós montamos as concessionárias no sul, que devem vender 70% do volume Volkswagen MAN no Rio Grande do Sul. Agora um detalhe, de pelo menos 15, 20 anos para cá, as revendas de caminhões revendem pneus de uma determinada marca. Por acaso vocês também revendem pneus de uma determinada marca? Eu sei que nós revendemos pneus. Se você perguntar para mim quais são as marcas, eu não sei dizer quais são as marcas nem quais são os tipos que é uma outra área de operação. Que é uma outra área de operação que está nas concessionárias. Agora, um detalhe, quais são as suas expectativas? Fazendo bem global, bem Brasil, quais são as suas expectativas de crescimento para esse ano do mercado de caminhões? Para esse ano? Para esse ano. Eu acredito, quer dizer, que a tendência do mercado de caminhões, ela é crescer este ano e ter um crescimento contínuo para frente. Também o ano que vem? Também o ano 2011, que vem, 2012? 2012, quer dizer, vai. É lógico que tudo isso está muito ligado à economia e ligado à questão de crédito e o custo do dinheiro. Né? Quer dizer, mas se acontecer o que tem acontecido da economia continuar de uma forma normal, uma maneira pujante, e também a questão do crédito continuar acontecendo, eu acho que a questão do crescimento de venda de caminhões ela é uma consequência disso. E uma consequência com que fator? A questão da venda de automóvel, você tem o crescimento que dizem, comparando com o resto do mundo, os países do primeiro mundo, você tem um número de automóvel per capita muito pequeno comparando com os outros países. A questão do caminhão tem uma outra necessidade. Nós temos 16 anos de idade média da frota brasileira. Então tem uma necessidade de renovação. Essa busca pela renovação vai ser uma busca contínua que ela tem a necessidade disso ao longo de muitos anos. Então eu acredito nesse crescimento e nessa renovação dessa frota de caminhões no Brasil. A mesma coisa na área de ônibus? A área de ônibus é uma área que já tem mais moderna, quer dizer, a questão da renovação de frota. Então eu acredito que ela vai ter a manutenção e talvez uma modernização nessa área. Eu acho que tem várias cidades que precisam se modernizar, buscar o transporte mais moderno, ou com ar-condicionado, ou um VLT, quer dizer, então isso, ou VLP, né, que é veículo sobre pneus, eu acho que isso vai dar oportunidade também para a indústria automobilística no ônibus, mas menor do que nas de caminhões, porque de caminhões eu acho que a idade média ela é muito mais alta do que a dos ônibus e precisa uma renovação muito mais agressiva. Agora, voltando para o caminhão, revenda de caminhão. Na revenda de caminhão hoje, você já tem modelos que tem fila para comprar? A maior parte dos modelos hoje, dos caminhões Volkswagen, ele tem uma certa espera. Eu não diria que é uma fila, porque se você tem 30 dias, 60, 90 dias, quer dizer, de alguns tipos de equipamento, eu acho que isso até é normal, né? Quer dizer, você não pode ter caminhão e produto não é normal ter na prateleira que você passa e compra e sai andando com o caminhão. Tem alguma coisa, parece. Como eu não vivo muito, eu sei que tem a demanda forte, tem alguma coisa. E nós, na Júlio Simões Logística, como nós temos todo um planejamento de compra, então nós não só não temos falta, como temos acesso em todo momento, pelo volume que a gente compra, conseguindo abastecer a companhia e atender os nossos clientes de uma forma diferenciada. Mas o mercado varejo normal, ele tem uma certa espera. Na área de automóveis, estava mais fácil vender automóvel ou continua? Eu diria que eu acredito que teve uma compra antecipada na questão do IPI, né? Ou seja, vendeu muito bem. Eu acho que teve um valezinho recompondo aqueles que anteciparam a sua compra e a partir de julho parece que começa a sinalizar novamente para ter um crescimento e a gente acabar com um ano feliz aí na questão do automóvel. Mas as margens, também. Vocês estão trabalhando com margens menores, porque o preço do automóvel, em realidade, acabou dando uma queda, né? Margem de concessionária, ela é sempre muito menor, né, Fred? Eu sempre digo o seguinte, você, na verdade, você é um concessionário que você intermedia uma venda. Então essa tem a margem apertada porque você tem a fábrica que tem necessidade, quer dizer, de margem, você é um representante, e você tem o varejo e tem a competição. Então é sempre margens muito apertadas. Eu acho que é normal de todos os negócios e a tendência de todos os negócios no Brasil, seja na área de concessionária, seja logística ou qualquer negócio, é a competitividade aumentar e você ter margens menores. Você tem que conseguir trabalhar muito no seu custo e ter a capacidade de fazer as reduções e ser competitivo. Um detalhe, dá para você falar um pouco sobre o centro logístico intermodal que vocês devem inaugurar nos próximos tempos aí na Ayrton Senna? Nós dentro disso, na área de logística, de ver as oportunidades que tem no Brasil e a mudança que tem de mercado,
E nós vimos a oportunidade já há alguns anos de fazer o que a gente chama de centro de distribuição compartilhado. Não é um empreendimento imobiliário, né? Quer dizer, é um empreendimento onde os nossos clientes ou potenciais clientes vão poder ter a oportunidade de contratar armazenagem, beneficiamento até de produto, transporte, escoamento, distribuição a nível nacional, dentro de um único armazém. Podendo isso dividir, por que compartilhado? Pode dividir com outras mercadorias que não tenham um conflito de estocagem perto dentro do mesmo CD. Isso você traz um custo-benefício melhor para todos aqueles que utilizarem aquela área de armazenagem. Isso nós detectamos uma área na entrada de São Paulo, que é no município de Itaquaquecetuba, ao lado da ferrovia que é a MRS, que liga São Paulo ao Rio. Então nós aproveitamos e juntamos, quer dizer, toda uma área... Um terminal intermodal. Onde você vai ter um terminal intermodal, né, na entrada de São Paulo, que deve ser próximo ao Rodoanel, pelo que a gente escuta dizer. Então isso vem de encontro com a estratégia da Júlio Simões Logística de fazer armazenagem e distribuição urbana também e compartilhando. Isso é essa área que nós temos em Itaquaquecetuba. Nós temos um EAD, hoje um terminal alfandegário, na cidade de Recife, né, no município de Recife. Temos uma área, um armazém menor em São Bernardo do Campo, e nós temos olhado que é uma forma de a gente prestar outro serviço junto aos nossos clientes, agregando cada vez mais valor ao serviço de logística. E qual a área desse centro? Esse centro tem 500 mil metros quadrados de terreno. O primeiro módulo que nós estamos inaugurando esse mês ainda são 13 mil metros quadrados, que um terminal, eu diria para você nos dá o prazer de visitar, eu acho que é um terminal rodoferroviário, dos mais modernos que tem, se não for o mais moderno, na cidade de São Paulo, e tem um projeto que chega a mais 130 mil metros de centro de distribuição, que é o que a gente chama que vai ser o centro de distribuição compartilhado, que pode chegar de ferrovia ou pode chegar direto caminhões com rodovia. E dali você faz depois a distribuição, seja para o interior, seja para a capital? E dali, Fred, nós vamos fazer a distribuição. Quer dizer, o que acontece hoje no Brasil? Você tem indústrias que elas cresceram, não tem área de crescimento, né, e não tem área de expansão, e elas têm necessidade de armazenar externo hoje. E essa armazenagem externa, quer dizer, ele acontece de armazenar em 3, 4 armazéns. E isso elas têm um desejo de colocar num único armazém. Então qual que é o nosso objetivo? Oferecer para essas indústrias que a gente armazene num único armazém, e de lá nós fazemos a distribuição para todo o Brasil. Ou você receber do Brasil e fazer a distribuição urbana na cidade. Esse é o objetivo desse centro de distribuição. E a demanda nessa tendência de negócio, ela é muito grande. Porque muitas indústrias cresceram e não tem área de armazenagem interna, que priorizaram a sua produção e não a armazenagem. E buscam a armazenagem externa. E eu diria mais para você, tem indústria que busca armazenagem externa e busca, inclusive, serviços externos. Como, por exemplo, você pode amanhã numa indústria automobilística ou de autopeça, você armazenar produtos dela, né, você fazer uma pré-montagem e já entregar sequenciado na linha de montagem dela. Isso nós acreditamos que é uma tendência e temos tentado nos antecipar com esse centro de distribuição e alguns outros que faz parte do nosso planejamento estratégico que está desenvolvendo também. Quer dizer, você está virando em realidade, você está assumindo o problema de transporte e logística do teu cliente. Você faz o transporte, você sequencia as entregas, você entrega no just in time, no momento correto, em realidade você é a solução de transporte mesmo do estoque que esse cliente tem. Fred, eu não tenho a pretensão de ser a solução, mas eu diria que a diversificação de portfólio de serviço logístico nosso, ela veio da necessidade dos nossos clientes. Por exemplo, no florestal, nós chegamos a cortar madeira hoje, fazer o carregamento, o transporte, manter a estrada e abastecer a fábrica de celulose. Isso quando você fala de florestal. Nessa parte também de centro de distribuição, nós estamos buscando cada vez mais atender a necessidade dele como um todo. O Brasil tem uma situação diferenciada, a situação dele geográfica é a situação de desenvolvimento. Isso nos possibilita novas oportunidades de negócio, onde você busca agregar mais valor no serviço que você presta ao cliente. E é isso que nós temos feito, e esse passo com o centro de distribuição é mais um passo nesse sentido que o cliente vem buscando. Muito obrigado. Encerramos o From the Top com Fernando Simões, presidente do Grupo Júlio Simões, uma das maiores empresas e transportadoras de logística do país.